Namaskar, vou falar com vocês um pouco sobre conjunções coordenativas. Eu acho que vocês já devem ter escutado o segundo e terceiro podcast que eu pedi. O segundo podcast, na verdade, é uma continuação do primeiro, vai falar ainda sobre regência verbal, do verbo assistir, namorar, aspirar, enfim. Agora a gente vai entrar nas conjunções coordenativas, que se trata de uma segunda parte do que é conjunção, que vocês já viram no nono ano, que são aquelas palavrinhas que vão ligar uma oração a outra ou um substantivo a outro, tá? As orações coordenativas, elas são uma classificação. Coloque aí. Número 1, primeiro tipo de conjunção, você coloca 1, conjunções coordenativas. Ok? Vamos lá. Por que essas conjunções recebem esse nome de conjunções coordenativas? Coordenar vem do latim ordenar, ordenare. O que é isso? Ordenare era uma tática de guerra humana em que colocavam os soldados um ao lado do outro, para que eles pudessem marchar, certo? Sem que um dependesse do outro. Quando eu falo em conjunções coordenativas, eu estou falando sobre conjunções que ligam elementos que não dependem estruturalmente um do outro. Conjunção coordenativa, embaixo vocês colocam assim: ligam termos. Quando eu falo ligam termos independentes, não quer dizer que é independente de sentido. São independentes em estrutura, tá? Termos que são sintaticamente, grifa esse sintaticamente, independentes. Eles não são elementos dependentes. Uma outra coisa importante que vocês podem colocar aí é: conjunção coordenativa podem introduzir, aí coloca na frente com uma outra cor, podem introduzir oração coordenada. Coordenada o quê? Sindética. Oração coordenada sindética. O que significa isso? Oração significa frase que possui verbo. Isso a gente já está cansado de saber. Frase que tem verbo. Coordenada significa autônoma em relação a outra, ou independente em relação a uma outra frase. Ela não depende da outra frase, ela não é subordinada a outra frase. E sindética é aquela que possui o síndeto. A conjunção pode se chamar síndeto. Então, sindético é com conjunção, tá? Síndeto é conjunção. Se você encontrar uma oração que tem oração, que é uma oração que tem conjunção, é um síndeto isso, tá? Então, pule uma linha ou faz o traço e coloca do outro lado. E aí, desculpa, vocês vão ver quando que é uma conjunção coordenativa, vai usar termos sintaticamente independentes para que você possa entender. Vamos lá. Escreva aí. Paulo leu poemas e contos. Paulo leu poemas e contos. Você está acompanhando esse raciocínio, então você sabe que esse "e" que está aí, ele é o quê? Isso, uma conjunção coordenativa. O que ela está fazendo, Adriana? Ela está somando. Então, ela é uma conjunção coordenativa aditiva. Porra, não sei esses nomes. Ui, desculpa. Poxa, Adriana, não sei esses nomes. Não se preocupa com isso, não. Poemas e contos, o que eu quero que você entenda é poemas. Entenda essa palavra, poemas. A palavra poemas depende da palavra contos?
Não. Uma faz alguma coisa em relação à outra? Não. Eu podia dizer, Paulo leu poemas, ou Paulo leu contos. O que eu quero dizer é que, estruturalmente falando, a palavra contos não depende da palavra poemas. Dá para entender? Então, elas estão coordenadas, mas são independentes. Isso é a independência sintática. A estrutura da oração, uma frase, não depende da outra. Agora, vamos lá. Desculpa, uma palavra não depende da outra, né? Agora, vamos pegar uma outra oração. Bota aí. Maria tem dinheiro, vírgula, mas não faz. Maria tem dinheiro, mas não faz compras. Maria tem dinheiro, mas não faz compras. Só para você saber, este mas que está no meio, porque é assim, olha, Maria tem dinheiro, vírgula, mas não faz compra. Esse mas é uma conjunção coordenativa. Mas como faz uma ideia de oposição, a gente fala que ela é adversativa. Nesse caso, nós temos duas orações. A primeira é Maria tem dinheiro. Olha o verbo ter aí. A segunda oração, não faz compra. Olha o verbo fazer. Quero que você pense o seguinte. Quesito estrutura frasal. O que nós temos? Maria é o sujeito dessa frase. Tem dinheiro é o predicado. A oração está completa. Vai para outra. Não faz compra. Sujeito oculto. O referente do significado é Maria, mas eu não estou pensando no significado, estou pensando na estrutura. O sujeito aqui é oculto. E o resto que está aí é o quê? O predicado. Isso significa que são duas orações completas. Uma não depende da outra. O que esse mais está fazendo aqui, esse safadinho? Ele está juntando as duas orações, que são orações que não são dependentes entre si. E entre elas está criando o que nós vamos chamar de relação de sentido. Uma relação lógico-semântica. Aqui é uma relação de quê? Oposição. Ela tem uma coisa, mas não faz outra. Uma conjunção que faz esse tipo de conexão, que liga um pedaço de frase, uma palavra, outra palavra, sem haver entre elas uma função sintática, é o que a gente chama de conjunções coordenativas. Entendeu? São chamadas conjunções que coordenam. Não é difícil de entender. Não é algo complexo. As conjunções coordenativas, elas vão se subdividir. Você tem conjunção coordenativa aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Pronto. Tá bem? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver dessa maneira assim. Mas, vocês precisam entender que as conjunções são invariáveis. Vocês precisam ver quais são os períodos. Leiam o que está lá na apostila, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E vejam no material que vocês têm no passado. Aliás, vocês deram isso ano passado, não deram? Eu preciso saber também, porque isso me veio à cabeça esses dias, com aquela história toda que a gente continua nesse dilema da pandemia, o que foi dado ou não. Tá bem? Namaskar.